Livro de Geografia. Hoje vamos para a página 62. A população do município. No Brasil, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o órgão público responsável pela coleta e análise dos dados e informações sobre a população brasileira. De acordo com o IBGE, no ano de 2010, a população do município de Paraisópolis, em Minas Gerais, era de 19.379 habitantes. A tabela a seguir apresenta a quantidade de pessoas do município que moravam em áreas urbanas e em áreas rurais naquele ano. Lembram bem? Áreas urbanas nos centros, né? E as áreas rurais onde é mais campo, né? Vejam só que aí tem uma tabela falando a área se era urbana ou rural e a população de cada uma. Na área urbana, 16.058 habitantes e na rural, 3.321 e o total de população. Essas mesmas informações podem ser representadas em um gráfico. Olhem lá abaixo, um gráfico que tem em azul a quantidade de população da área urbana e em laranja da área rural. Aí, visualmente, vocês já percebem aonde é que habitavam mais pessoas. O gráfico facilita a interpretação. Olhem só, consulte no mapa da página 52 as áreas rural e urbana de Paraisópolis. Depois, observe no gráfico acima a representação das populações urbana e rural. Aí, olha só, no município de Paraisópolis, a área urbana é menor do que a área rural, mas há mais habitantes na área urbana. Por que isso acontece? Pensem a respeito, não precisa escrever. Vamos para a página 63, Viver em outro lugar. Aqui conta uma história que eu vou ler rapidinho para vocês. Leila e Fernando são irmãos e nasceram em municípios diferentes. Leila nasceu em Torres, no Rio Grande do Sul, quando os pais ali moravam. A mãe de Leila recebeu uma proposta de emprego em outro município e a família toda emigrou do Rio Grande do Sul. A morada da família passou a ser no município São Luís, no estado do Maranhão. Portanto, dizemos que a família se tornou imigrante no Maranhão. Fernando nasceu 2 anos após a mudança da família. Muitas pessoas podem, como a família da Leila, se mudar para outro município para estudar, trabalhar ou buscar médicos, entre outras melhores condições. Chamamos esse movimento de movimento migratório ou migração. Agora aqui tem uma pequena pesquisa que você precisa fazer. Você e sua família já mudaram de município? Converse aí com seus familiares. E depois vocês vão tentar encontrar pessoas que já mudaram e fazer uma breve entrevista. E aí o exercício 2 é o roteiro dessa entrevista. Lembra que vocês já fizeram entrevista esse ano, né? Vocês vão fazer as perguntas: qual é o nome, em que município você morava, para qual município você se mudou e quais foram as razões da mudança. Você pode gravar, fazer um vídeo ou escrever e mandar para a gente, cada um para sua professora. Continuando na página 64, no Brasil, no decorrer do século XX, houve um aumento do ritmo de migração da população rural para as áreas urbanas. Esse 20 está em algarismos romanos, que nós ainda vamos aprender. E foi durante a década de 1960 que a maioria da população brasileira passou a morar em cidades. E aí tem um gráfico que vocês vão poder observar. O roxo é a população rural e o verde é a população urbana. Daí vocês avaliam de acordo com a quantidade em relação ao tempo. Olhem lá embaixo os anos, né? E vocês conseguem observar que foi diminuindo a população rural e ampliando a população urbana. Olhem só. Agora leia o texto a seguir. Ele descreve como parte da população brasileira que morava no campo migrou para a cidade após as décadas de 1960. Vamos ler juntos. Até a década de 1960, a população rural era a maioria. Depois disso, houve uma mecanização das atividades no campo, ou seja, a substituição do trabalho das pessoas pelo das máquinas, o que fez com que os trabalhadores perdessem seus empregos e procurassem trabalho nas cidades. Com isso, aumentou o número de pessoas nas cidades e diminuiu no campo. Todos nós, morando ou não na cidade, dependemos do campo para a produção de alimentos, matérias-primas, água, energia, entre outras coisas. Vamos à atividade 2. Onde morava a maior parte da população brasileira até 1960? Pode dar uma pausa para responder.
Lembrando que as respostas estão nos textos que acabamos de ler. Na página 65, na pergunta 3, depois da década de 1960, onde passou a morar a maior parte da população brasileira? Pergunta 4, que mudança ocorreu no local onde elas moravam? O que elas buscavam em outros locais do território brasileiro? 5. Copie a frase do texto que indica a relação de dependência que existe entre as áreas urbanas e rural. Lá no texto tem até a palavra dependemos. A 6 é para refletir, não precisa escrever. Em sua opinião, por que a mecanização do trabalho no campo contribuiu para o processo migratório do campo para as cidades? Pensem só, as pessoas não tinham mais trabalho, né? Então, por que elas vieram fazer na cidade? Última 7. Compare os gráficos e indique em que ano aparece pela primeira vez os dados que mostram que a maioria da população brasileira passou a morar nas áreas urbanas. Olhem lá no gráfico, vejam só, quando que tem mais verde do que roxo. Em que ano esse fenômeno aconteceu?